Marcelo. Vou falar um pouco do livro que o Marcelo Gleiser está lançando agora no Brasil, A Ilha do Conhecimento. Essa é uma metáfora, a metáfora da ilha é uma imagem que ele propõe para, de certa forma, reler a história da física, da ciência, das ideias. A Ilha do Conhecimento seria o conjunto do que sabemos sobre a natureza, sobre o universo. E à medida que essa ilha se expande, ele mostra que se expande também, aumenta também o perímetro da ilha e, portanto, a interface do nosso conhecimento com aquilo que não sabemos. Colocando em outros termos, à medida que aumenta o nosso conhecimento, aumenta também a nossa noção do que não sabemos, a noção da nossa ignorância. E, diante disso, te pergunto, Marcelo, e pensando ainda nessa imagem de ouvir estrelas, será que haverá coisas que as estrelas, que nós jamais poderemos ouvir das estrelas? Qual é o limite da nossa audição? Queria também responder a pergunta do Bernardo com uma experiência, ok? Então, a experiência é a seguinte: bem-vindos à caverna de Platão. Platão, 400 anos mais ou menos antes de Cristo, propôs no seu livro A República, no volume 7 da República, a seguinte alegoria, chamada Alegoria da Caverna. Ele diz: imaginem, e foi ele que inventou isso, não fui eu, imaginem que vocês sejam escravos, todos vocês, tá? Que nasceram acorrentados de uma forma que vocês só podem olhar para frente. Então, tudo que vocês podem fazer é olhar para frente, para o que está projetado na parede da caverna em que vocês estão. Isso aqui é perfeito, isso aqui é uma grande caverna, na verdade, né? Então, vocês não podem olhar para o lado, vocês não podem olhar para trás, vocês só podem olhar para frente, tá? Então, a realidade de vocês é o que aparece nessa parede, tá? Só que vocês não sabem que atrás de vocês tem um grande fogo, né? Na época não tinha projetor e tal, então tinha fogo, né? Então a luz, a fonte de luz era o fogo, e na frente do fogo passeavam os filósofos para lá e para cá com desenhos, estátuas. Então a luz do fogo batia nas estátuas e projetava uma sombra na parede da caverna, uma espécie de cinema dos anos 400 anos antes de Cristo, né? Então estava todo mundo vendo aquele filme. E o argumento do Platão era o seguinte: para esses escravos, que só podem olhar para frente, essa parede era a realidade deles, era o que eles podiam ver do mundo, né? E o ponto, justamente, é que a gente não vê tudo, né? Então ele dizia o seguinte: se você tira os escravos agora, imagina, nós, seres humanos, também temos uma visão limitada do que é o mundo. Por quê? Se eu falo para vocês o que é realidade, né? Esse é o ponto que realmente é o ponto central desse meu livro aí, né? Exatamente como os escravos na caverna do Platão, essa realidade, essa fração da realidade que a gente vê, é uma fração ínfima do que realmente está acontecendo aqui. Então, a ciência, ela é uma espécie de amplificador da realidade. E para isso, a gente usa esses instrumentos que o Paulo já mencionou aí, que são como a gente consegue amplificar a nossa percepção do real, tá? Paulo, vou fazer para você uma pergunta polêmica que veio aqui da Adriana, que certamente é um tema que deve interessar outros participantes da audiência também. Ela quer falar de astrologia. Ela pergunta se os planetas interferem de fato na vida dos seres humanos, se a Lua, em conjunção com Saturno, por exemplo, pode realmente determinar alterações na nossa vida. Eu aproveito e emendo para saber com que medida que você lida nas suas aulas, nas suas sessões de observação pública do céu, em que medida que você lida com pessoas que têm curiosidade sobre astrologia e como é que você se sai nessas circunstâncias. Okay. Bom, eu sempre costumo fazer uma brincadeira. Eu digo sempre o seguinte: eu não acredito na astrologia. Nós de Leão somos muito céticos. A astrologia é digamos, uma mãe da astronomia. Nós nascemos, a astrologia nasceu muito primeiro do que a astronomia, e é uma maneira, por assim dizer, de você ler a natureza. A natureza pode ser lida de diversas maneiras. Na nossa atuação, eu procuro assim, não destruir a crença de ninguém. No meu modo de ver, eu acredito que os planetas não interfiram na nossa existência.
a não ser sob o ponto de vista gravitacional, em que há interações entre os planetas e a Terra e assim por diante, mesmo a Lua. Mas até hoje, se você fizer um levantamento geral do estudo dos planetas, das características das pessoas, é muito mais uma coisa estatística, não tem assim uma verdade efetivamente. Mas eu uso esse mesmo gancho para mostrar, principalmente, a questão da existência dos planetas, do seu movimento no céu e também das constelações, que, no caso da astrologia, julgam-se como casas realmente existentes. Hoje a gente sabe que as constelações não têm existência real. São figuras criadas pela minha imaginação. Né? São estrelas com distâncias extremamente diferentes umas das outras, como o próprio Marcelo disse. Então, não são coisas que existam fisicamente, né? Não são coisas reais. Então, eu penso assim, acho que dá para você utilizar a astrologia para também passar uma informação astronômica e a pessoa julgar se para aquilo que ela quer na vida é astronomia ou astrologia que lhe faz mais bem.